Vamos seguir falando sobre isso. Eu peço que você continue com a gente, Lorival. Eu vou aproveitar para chamar para a nossa conversa a professora Fernanda Manhota, que continua falando com a gente direto de Washington. Professora, muito bem-vinda. A gente falava há pouco sobre essa relação de Donald Trump com os republicanos, com esse comício que ele tem feito, esses vários projetos que ele tem feito em vários estados, inclusive dos Estados Unidos, tentando aí vender a ideia dos republicanos. E agora eu quero que você fale um pouquinho com a gente sobre Joe Biden. Em que medida Joe Biden é o responsável pela situação em que ele está neste momento? Ele tem em torno aí de 40% de aprovação. Então, qual que é a situação atual dos Estados Unidos e em que medida a gente pode falar que Joe Biden é o responsável por essa situação? Olha, Muri, sem dúvida o Joe Biden é um líder fraco, é um líder que se elegeu nesse contexto de enorme polarização. Ele enfrenta um dos piores índices de popularidade da história dos Estados Unidos, que inclusive vem acompanhado de uma das maiores inflações de todos os tempos. A gente sabe que para explicar essa condição existem fatores internacionais também, como a guerra da Ucrânia, existem elementos que fogem ao controle do presidente, mas sem dúvida a sua ação ela não pode ser desprezada, ela é uma ação que precisa ser levada em consideração. Portanto, Joe Biden vai sendo responsabilizado por isso. De qualquer maneira, o que está em jogo também agora é o controle do legislativo e, portanto, o controle da agenda, o que vai fazer da vida do Joe Biden muito difícil nesses próximos 2 anos. A gente está falando de indicação da Suprema Corte que vai ficar em suspenso, a gente está falando de indicação para maiorias que determinam comissões e conselhos, principalmente na Câmara dos Representantes, a gente está falando da continuidade das investigações, inclusive sobre o 6 de janeiro e todo aquele problema que aconteceu relacionado a essa narrativa da fraude eleitoral. A gente está falando também de uma tentativa dos republicanos e dos trumpistas em específico em elevar investigações que atrapalhem a reputação do Joe Biden para 2024. Então, o Joe Biden, ele efetivamente vai sendo punido, como é um padrão histórico, é importante lembrar, principalmente a partir dos anos 90, o eleitor americano, em geral, vota contra o partido no governo durante as eleições de meio de mandato, isso já é comum, mas, sem dúvida, toda essa conjuntura e o fato do Joe Biden ter muita dificuldade em criar consensos repercute sobre esse cenário da tragédia anunciada que, sem dúvida, o Lorival já mencionou. Então, é um pacote muito complexo de variáveis. O Joe Biden tem, sem dúvida, uma parcela importante que vai sendo reconhecida pelo eleitorado aqui nos Estados Unidos, Muri. Perfeito. Eu vou pegar justamente por esse ponto que você mencionou há pouco, professora, porque a gente comentava então sobre essa questão de que é um ponto em comum com outros presidentes dos Estados Unidos perder a maioria na Câmara. E até tem um levantamento aqui que desde a Segunda Guerra Mundial só 2 presidentes não perderam o controle da Câmara. Foi o caso de Bill Clinton e George W. Bush. Eu quero conversar justamente com o Lorival sobre esse ponto, porque o Lorival falava sobre a quantidade de pessoas e o público, o perfil das pessoas que foram votar e que votaram então nessas eleições legislativas, nas midterms. Existem algumas teorias para isso, para geralmente o presidente que está no cargo acaba perdendo a maioria na Câmara. Quando o candidato à presidência que as pessoas votaram ganha, geralmente essas pessoas dizem que desistem aí de votar e deixam que a oposição vá votar, porque obviamente existe uma desmobilização nesse sentido. Nesse caso, agora específico que a gente tem acompanhado nas eleições legislativas deste ano, é o caso também, os democratas estão deixando de votar uma vez que venceram em 2020 com Joe Biden, ou não é o caso, Lorival? Eu acho que o mais importante aí é que com essa questão da inflação, esse problema de custo de vida, de preço de comida e de gasolina, naturalmente afeta as pessoas mais pobres, afeta mais as pessoas mais pobres. E essas pessoas tendem a votar mais nos democratas. Perfeito. Então, em vez de sair para votar nos republicanos, que aí são pessoas que normalmente votam nos democratas e não gostam dos republicanos, o que essas pessoas fizeram? Não foram votar. Por isso que o grande desafio dos democratas nessa eleição era convencer as pessoas a irem votar. E isso fica, de forma indireta, provado
pelos dados da boca de urna de hoje. O que é a boca de urna? É uma pesquisa com quem efetivamente foi votar. E nesse universo de pessoas que foram votar, a inflação é a maior preocupação, 32%, e o aborto, a segunda, 27%. Agora, quando a gente olhava para as pesquisas antes da boca de urna, as pesquisas com o eleitorado de maneira geral, a inflação tinha um peso muito maior, 50% do eleitorado, e o aborto estava lá embaixo, 20%, às vezes menos, às vezes um pouco mais. O que isso significa? Que, de fato, o perfil, como você perguntou, do eleitorado que foi votar é um eleitorado já mais predisposto a dar relativamente uma importância menor para a inflação e maior para outros temas, como o tema do aborto, que é um tema que favorece aos democratas, né, porque a Suprema Corte, ministros, juízes indicados pelo ex-presidente Donald Trump, derrubaram o direito ao aborto, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, de fato, essas pessoas que são mais prejudicadas pela inflação, aparentemente, do lado dos democratas, não foram votar. E quando você olha para esse dado em relação a republicanos e a democratas, aí você vê que os democratas dão mais importância para o aborto e os republicanos mais importância para a inflação. Por último, só uma coisa que é interessante nessa boca de urna também. 1/3 são republicanos, 1/3 são democratas e 1/3 são independentes. É claro que são esses independentes que vão decidir o resultado. Perfeito, Lori. Professora, quero continuar falando com você sobre esse tópico, porque basicamente o que a gente percebeu nessa campanha de eleições legislativas lá nos Estados Unidos é que os republicanos têm focado em criminalidade, inflação, imigração, e os democratas, por outro lado, como a gente ouviu o Joe Biden falando, têm focado na questão, por exemplo, da democracia, no perigo à democracia, no risco à democracia e também o direito ao aborto que o Lorival falava. Então, a gente percebe que os dois campos estão bem divididos quando se trata de temas específicos para as campanhas. É verdade, Muri. Olha, você listou os tópicos que, inclusive, apareceram em boa parte das pesquisas, inclusive essa que foi mencionada há pouco agora pelo Lorival. Sem dúvida, o consenso bipartidário talvez maior é a questão econômica, né? Como a gente tem reforçado aqui sempre, o tema da inflação, mas existem essas agendas um pouco mais sensíveis de cada lado, né? É bem importante falar que nesse aspecto em particular, é por isso que importa também acompanhar a eleição dos governadores, a eleição dos secretários de Estado e as eleições específicas para os legislativos também da perspectiva das câmaras baixas, porque, de certa forma, os democratas, por exemplo, já entenderam que as chances de manter as maiorias no nível federal são muito baixas. Todas as projeções mostram que certamente eles perderão a Câmara e possivelmente perderão o Senado. Então, para não jogar a toalha, para não abandonar todo o projeto, essa agenda, por exemplo, do aborto, qual foi a aposta? A aposta foi, pelo menos vamos tentar garantir o que for possível no nível estadual, porque assim, a gente sabe, os estados no sistema federativo têm muita autonomia, é possível continuar legislando sobre questões caras para esse público, como é o caso do tema do aborto. Acontece do lado republicano a mesma movimentação com relação a outros assuntos, por exemplo, o tema relacionado a controle de armas, que é um tema muito importante, o tema da imigração. A gente tem acompanhado em detalhe esses mapas que o Favalli apresentava há pouco, e quando a gente entra em condados específicos, né, dentro do país, é muito interessante perceber não só a mudança de democratas para republicanos ou de republicanos para democratas, né, que às vezes acontece, mas também o perfil, por exemplo, entre os próprios democratas e os próprios republicanos, né? Quem são os candidatos que estão sendo escolhidos? E nesse sentido é que eu destacava lá na primeira fala o triunfo, digamos assim, do trumpismo, né? Porque apesar do Donald Trump, nas eleições anteriores, a maioria dos candidatos consagrados pelas urnas nos Estados Unidos, os republicanos, eles eram de um perfil tradicional, de um perfil conservador, liberal, enfim, aquilo que a gente já conhece como o estereótipo, né, do Partido Republicano. Só que esse partido mudou muito ao longo dos últimos anos. A Via
permeabilidade passa pela narrativa trumpista. E isso tem transformado muito essas discussões também do ponto de vista da agenda temática. Então, por exemplo, você citou a questão da democracia, essa permanente narrativa da democracia em risco, isso também cruza com temas que não eram antes tão caros, tão comuns, como é, por exemplo, a discussão de teorias conspiratórias, a discussão da desinformação, né? Hoje o tema mais falado aqui em Washington, com as pessoas com quem eu estive, era sobre supressão eleitoral. Supressão eleitoral sempre foi um assunto em eleições de todo mundo, né? Se trata de quando o eleitor ele é de alguma forma impedido de votar ou são criadas barreiras, obstáculos para impedir a votação, a participação do eleitor. Então isso não é uma novidade, mas agora a supressão eleitoral ela vem de uma forma diferente, ela vem pelo desestímulo também a partir de toda essa confusão do universo radicalizado para que o eleitor simplesmente não queira participar da vida política, né? Num país onde a eleição é facultativa, como é o caso aqui, o candidato tem sempre essa dupla jornada, a jornada de convencer o eleitor sobre a sua plataforma e, além disso, convencer esse eleitor de que vale a pena sair para votar. Lembrando que a gente está aqui ao vivo com o nosso público e é uma terça-feira, um dia de semana comum, o eleitor americano não desfruta de um feriado e, portanto, ele tem que enfrentar fila, ele tem que apresentar documentação válida, ele tem que registrar o seu voto, isso porque ele deseja, né? Então, esse processo do convencimento é muito importante. E aí, essas agendas que você citava, então, elas são uma espécie de isca, é a tentativa de mirar no eleitor a partir das suas sensibilidades, daquilo que esse eleitor, em geral, tem mais interesse em falar, e a partir disso que as campanhas vão tentando construir a sua estratégia de abordagem, Muri. Professora Fernanda Manhota, Lorival Santana, continuem com a gente, por favor. A gente faz uma pausa muito rápida e na volta a gente, claro, vai atualizar você sobre como é que está a apuração nesse momento. Lembrando que estamos sempre conectados com a CNN Internacional. A gente fica, claro, de olho nas eleições de meio de mandato, as midterms.